Hello Kids, estamos aqui mais uma vez com mais uma aula, tá? Sobre o Simple Present, agora na forma interrogativa e também na interrogativa negativa, tá? Então a gente tem que saber todas essas formas aí para poder a gente aprender o Simple Present, ok? Nós já aprendemos a afirmativa, a negativa e agora a interrogativa, tá? Então, só para dar uma revisadinha com vocês, o Simple Present ele é usado para ações que acontecem no presente, né? Que estão acontecendo no momento. Eu ando, eu falo, eu amo. Em inglês, a conjugação dos verbos é muito simples, né? O verbo fica no infinitivo, exceto em três pessoas, he, she, it. Então, essa é a forma afirmativa do Simple Present. Mas e na forma interrogativa? Como é que vai ser, né? Na forma interrogativa do Simple Present, nós vamos precisar de um verbo auxiliar, o do e o does. Então, a palavra do significa fazer, né? Já expliquei isso também nas outras aulas. E ela vem junto com o sujeito, tá? Quais são os sujeitos, gente? Os pronomes, né? Ou nome de pessoas. Então, como nós já aprendemos os pronomes pessoais, fica mais fácil a gente entender sobre o Simple Present, tá? Na forma interrogativa, nós vamos usar o do ou does no início da frase. Então, isso é muito importante. Quando a frase já começa com o meu verbo auxiliar, eu sei que ela está na interrogativa, tá? Então, vamos a um exemplo aí. Do I love you? Eu amo você? Então, opa, começou com do, eu já sei que está na interrogativa, tá? Does she love me? Ela me ama? Então, é uma pergunta, tá? Então, começou com do ou começou com does, a frase está na interrogativa do simple present. Muito importante, gente, quando se usa verbo auxiliar, não se conjuga verbo. Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, tá? Por que eu falo isso? Porque na afirmativa nós vamos ter lá aquele detalhe do S, ES e IES na conjugação para he, she, it. Então, quando eu uso o verbo auxiliar, eu não uso essas terminações no meu verbo, tá? Porém, para algumas pessoas he, she, it, para outras eu uso does para he, she, it, e para I, you e they eu uso o do, tá? Então, o verbo fica no infinitivo, ok? Mas quando eu uso do e quando eu uso does, né? Então, usamos o do para I, you e they. Nós temos a estrutura aí. Eu começo com do, né? Coloco o pronome e coloco o restante da frase. Do I live in New York? Do you live in New York? Do they live in New York? Né? Então, para I, you e they, eu uso do, tá? Quanto que eu uso does? Para he, she, it, né? Does he live in New York? Does she live in New York? Does it live in New York? Então, nós temos aí o início da frase com do ou com does, tá ok? Observando em quais pessoas eu uso. Gente, isso é muito importante porque muitos alunos confundem, trocam tá, o do com o does, então não vamos confundir, tá? Vamos prestar atenção nessa parte aí. Na forma interrogativa negativa, né? Do simple present, nós vamos precisar do do e do does, mais o not, tá? Então, nós temos que prestar atenção com relação à estrutura da frase, né? Como que vai ficar na interrogativa negativa? Do I not live in New York? Tá? Então, eu coloco do, coloco o pronome e coloco o not, tá? Essa questão é importante também, não podemos errar o lugar de colocar o not, tá?
Começou no início da frase com do, coloco o pronome ou o sujeito e coloco o not, tá? E o restante da frase. Da mesma forma com does. Does he not live in New York? Tá? Então, ele não mora em Nova York, tá? Então, é uma pergunta negando, tá? Então, preciso do not, tá? Mas preciso saber onde que eu coloco o not. Nós temos a forma abreviada. Todas as aulas eu falo isso. É a forma mais usada, é a forma abreviada. Então, olha só. Usamos o don't, né? Para I, you e they. Como que vai ficar a estrutura da frase? Don't I live in New York? Eu não moro em Nova York, tá? É uma pergunta negando e na forma abreviada, que é a mais usada e que particularmente eu acho a mais fácil. Então eu já coloco o do com o not junto, né, abreviado, e aí eu já coloco o restante da minha frase. Então eu não preciso ficar pensando onde que eu vou colocar o not, é antes ou depois, né? Então eu já coloco abreviado, que facilita a minha vida, tá? Da mesma forma, o does. Doesn't he live in New York? Né? Eu já coloquei o does, mas o not junto, abreviadamente. Então, vou ficar, como que vai ficar a frase? Doesn't he live in New York? Doesn't she live in New York? Doesn't it live in New York? Tá? Então, é mais fácil a forma abreviada, tá ok? Como que vai ficar a conjugação? Né? Vou falar aqui para vocês uma frase, né, na interrogativa, como que ela vai ficar, ó. Do I live in New York? Conjugando, né? Do you live in New York? Does he live in New York? Does she live in New York? Does it live in New York? Does we live in New York? Do you live in New York? Do they live in New York? Tá? Então, do we live in New York? Eu falei does, é do. Do we live in New York? Então, essa é a conjugação, tá? Não podemos esquecer, é muito importante saber conjugar os verbos, né? No inglês, eu costumo dizer que o inglês é muito mais fácil que o português com relação a regras, tá? Então, a gente tem que desmistificar essa coisa que inglês é difícil. Se a gente for estudando devagarzinho, passo a passo, como eu tô fazendo com vocês, vai ficar mais fácil entender, tá? Na interrogativa negativa, né? Do I not live in New York? Lembrando onde que eu coloquei o not, tá? Do you not live in New York? Does he not live in New York? Does she not live in New York? Does it not live in New York? Do we not live in New York? Do you not live in New York? Do they not live in New York? Tá? Então, essa é a interrogativa negativa. A interrogativa negativa abreviada, que eu falei que é a mais fácil, como que vai ficar? Don't I live in New York? Don't you live in New York? Doesn't he live in New York? Doesn't she live in New York? Doesn't it live in New York? Don't we live in New York? Don't you live in New York? Don't they live in New York? Então, é muito mais fácil, né? Já coloquei a negativa junto, já comecei lá no início da minha frase, então não preciso mais me preocupar com o lugar de colocar o not. Lembrando que o verbo volta para o infinitivo, eu não coloco nem S, nem ES, nem IES, tá? Não podemos confundir. Vejamos algumas frases, olha só. Do you understand me? Você me entende? Do you not understand me? Você não me entende? Don't you understand me? Você não me entende? Então, assim, 3 maneiras de falar a mesma frase. Sendo que uma é apenas na interrogativa e as outras interrogativa negativa. Does she work at home? Ela trabalha em casa? Does she not work at home? Ela não trabalha em casa? Doesn't she work at home?
ela não trabalha em casa? Então, essas são algumas frases, né? Nós vamos fazer exercício para treinar, tá? Qualquer coisa vocês revejam o vídeo, tá? Pausa, volta, né? Essa é a vantagem de se ter uma aula com o professor, que você pode pausar, voltar, repetir, que até você entender, tá? Façam os exercícios, se dediquem, porque os professores estão se dedicando para poder fazer essas aulas, para poder vocês continuarem com o aprendizado, para não ficar tão prejudicado, tá ok? Então, vamos nos esforçar para poder aprender, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada. Tchau.